o destino do Messias é o destino do seu povo. O destino do Messias é o destino do seu povo. O destino do Messias está ligado ao destino do seu povo. O Messias ressuscita dos mortos com um corpo glorificado. Também esse será o destino do povo do Messias, que somos nós. Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos encerrando mais uma semana e estamos aí com o nosso IPC Talk, o nosso podcast, o nosso estudo bíblico online, onde nós interagimos com você e buscamos compreender mais a Escritura. O IPC Talk é um estudo onde nós abordamos o texto bíblico diretamente, versículo a versículo, tema por tema, e a gente tem estudado ao longo desses 2 anos, né, podemos dizer, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, nós queremos agradecer a sua audiência, queremos pedir também o seu apoio, a sua ajuda, compartilhando, interagindo, comentando no chat, na aba de comentário e colocando a sua dúvida, a sua contribuição. Compartilhe aí com seus contatos. Se você não é inscrito no canal, a gente pede que você se inscreva. E não apenas isso, mas você pode também ativar as notificações e aí você vai receber todos os vídeos, lives e conteúdos que nós lançarmos. Então, agradecemos aí a sua audiência e espero que seja um estudo da palavra do Senhor que edifique poderosamente a sua vida. Eu sou o pastor João e eu estou aqui com o meu amigo pastor Vanderlei, que esteve fora aí por três semanas e está de volta. Queria passar a palavra para ele fazer a saudação, para ele também orar, para que a gente possa ler o texto bíblico. Fala, gente. Depois de 3 semanas de cuidados com a minha esposa, que está ainda num processo de recuperação, passou por um momento difícil na sua saúde e, com isso, demandou que eu estivesse ausente aqui. Mas, graças a Deus, a gente pôde acompanhar pela internet o IPC Talk com o mesmo nível, com a mesma qualidade. E hoje estamos de volta para podermos juntos expormos esse texto tão interessante, tão importante, tão singular no Novo Testamento, que é o texto de 1 Coríntios capítulo 15. Então eu dou boas-vindas a você que nos acompanha, que está com a gente juntos para estudarmos a palavra de Deus e convido você a orar para que possamos então buscar a iluminação e a presença do próprio Espírito Santo entre nós para que a Escritura seja explicada e contextualizada aqui. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é Deus, Criador, Pai, a origem de todas as coisas, Tu és o nosso Deus, e louvamos-Te por meio do Teu Filho, a quem se entregou por nós, por nossos pecados, pelas nossas misérias, e nós aqui imploramos que, por causa de Cristo, e no poder do Espírito sejamos iluminados, sejamos fortalecidos, ensinados e também venhamos a transmitir essa palavra com fidelidade e que o nome do Senhor seja exaltado aqui e que o Senhor fale aos corações, a cada vida que aqui está conosco, que irá receber essa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler nesse primeiro momento aqui até o verso 19, será o objeto do nosso estudo nessa noite. Então, eu queria que você acompanhasse a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo,
pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Palavra do Senhor. Pois bem, irmãos, pois bem, pastor Vanderlei, estamos diante, talvez, do ápice da primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque a gente tem falado sobre essa igreja complicada, né, em que Paulo aborda talvez as principais polêmicas que perduram até hoje na igreja moderna, na igreja atual. Facção, briga, rixa, disputa de quem é mais importante, problemas em relação a quais dons são melhores, enfim. A gente tem uma série de problemas, conflitos em relação à própria ceia do Senhor e outros problemas. Só que a gente, até o momento, pelo menos, não sei se você concorda comigo, mas até o capítulo 14, a gente tem problemas que não são problemas de ordem primária, central. Você tem problemas que são ruins, que trazem divisão na igreja, mas é aqui no capítulo 15 que, de fato, a gente está diante de algo que poderia, se de fato se infiltrasse verdadeiramente, intensamente nessa comunidade, desqualificá-la como igreja de Cristo, né? Que é o ponto central do Evangelho, que é a doutrina da ressurreição, a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então, a gente está no capítulo 15, certamente diante de algo que Paulo, diferente do que Paulo já abordou até aqui. Tanto que é um capítulo longo, né? A gente tem um capítulo que tem 58, né, versículos, quase 60 versículos, extenso, e aonde Paulo vai abordar, e aí eu queria já passar a bola aí para o pastor Vanderlei, para que ele falasse sobre a importância, sobre essa centralidade aí do capítulo 15, nessa reta final da carta, ocupando esse espaço aí, porque até aqui o que eu vejo é que são debates importantes que Paulo quer tratar, mas aqui a gente está lidando com algo que é primário, que é essencial, que é inegociável. Concordo plenamente com o que você disse até aqui. A gente tem aqui um texto que é um texto utilizado por qualquer pessoa que quer falar sobre a doutrina da ressurreição. Não há como falar da doutrina da ressurreição sem tocar nesse texto. Seria uma completa displicência falar desse tema sem tocar nesse texto. Todo o grande estudioso, estudioso leigo que deseja aprender sobre a ressurreição e sobre as consequências que ela traz para a vida cristã e as consequências que ela traz para a vida no porvir, precisa voltar-se para esse texto. Eu considero que o tema da ressurreição dos mortos ele poderia ser substituído por aquilo que Lutero diz, que sobre aquilo que o evangelho se mantém de pé ou cai. Para Lutero é a justificação pela fé. Para mim, na minha visão, o tema sobre o qual o evangelho se mantém de pé ou cai é o tema da ressurreição. E digo por quê. O tema da ressurreição, ele é que dá o acabamento final a todo o projeto salvífico já elaborado pelo próprio Deus desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, já desenvolvido em todo o Antigo Testamento. E é importante esse tema da ressurreição, porque o tema da ressurreição, para a gente, pode parecer banal, depois de 2000 anos de cristianismo, mas o tema da ressurreição
era um tema completamente inesperado para a cristandade no seu início. Até porque, mesmo no movimento messiânico que existia em parte do judaísmo antigo, a ideia de que haveria uma ressurreição final, toda essa ideia que se tem no judaísmo, dentro da fé israelita, sobre a ressurreição dos mortos, era uma ideia que tem como base o quê? Vai haver uma ressurreição geral dos mortos no último dia. Vai haver uma ressurreição geral dos mortos no último dia. Todo israelita que tem a sua fé alicerçada nas Escrituras, e claro que existem ramos do judaísmo que não creem na ressurreição dos mortos, mas a sua grande maioria anseia por esse tempo final, por essa revelação final, em que o Messias e o seu povo vão chegar a um ápice na história em que todas as coisas são restauradas, em que eles experimentarão esse momento final, onde Deus vai restaurar a monarquia davídica, em que Deus vai fazer com que todas as coisas cheguem à plenitude, e isso vai se dar, e uma das coisas que vão acontecer, segundo o judaísmo e a fé do povo da aliança, é que haverá uma ressurreição final dos mortos. Mas nunca se esperava uma ressurreição final, uma ressurreição que acontecesse antes do fim que nós agora aguardamos. E que essa ressurreição fosse de um único homem, de uma única pessoa. Então a gente já começa pensando que todo o Antigo Testamento caminha para uma ressurreição final. Essa ressurreição final vai acontecer, segundo o judaísmo e o povo da aliança, de forma geral, e não de um único homem. E aqui Paulo fala de um único homem que inicia isso, e que essa característica, então, ela diferencia de tudo mais. Mas, já não me prolongando tanto sobre isso, mas dando apenas as minhas colocações iniciais, o que acontece aqui é que um único homem, esse único homem que é o Messias aguardado, que começa essa ressurreição. E aí Paulo, eu vou me deter, depois de falado sobre isso que falei até aqui, me deter no primeiro versículo que Paulo diz: irmãos, venho lembrar-vos que o evangelho que vos anunciei. Então Paulo fala, olha, diante de todas as coisas que eu falei até aqui, o que eu falei para vocês foi sobre o evangelho. E quando você fala do capítulo final, olha, que ele está falando o quê? Que ele já anunciou o evangelho, ele já corrigiu diversos problemas existentes na igreja, ele já tratou de diversos temas que são extremamente relevantes, não apenas para o povo da aliança no Novo Testamento, mas também para nós. E aí ele fecha praticamente o livro dizendo, olha, agora eu anunciei o evangelho, agora eu cheguei ao ápice, eu cheguei ao momento final, ao mais importante, deixei para o final. E ele fala, o qual vocês receberam e no que ainda perseveram. Então ele está falando o quê? Que a ressurreição dos mortos é essa doutrina que precisa encerrar toda a exposição do evangelho que ele já fez nos capítulos anteriores, e os problemas que ele já refutou, e aí ele caminha, olha, versículo 2, por ele também vós sois salvos, ou seja, esse evangelho não pode ser explicado e dito como já foi feito, sem que se conclua com a ressurreição dos mortos, e esse evangelho é neste evangelho que vocês são salvos, ou seja, a ressurreição é um tema que sustenta e mantém a nossa salvação. E aí eu termino esse primeiro momento dizendo, olha, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que vocês tenham crido em vão. E aí confirma também o que você disse, que é o tema mais importante, porque tudo que eu disse até aqui, mesmo que vocês tenham crido em tudo que eu disse até aqui, mas se vocês não crerem na ressurreição, vocês creram em vão.
E essa tônica vai se repetir no capítulo, essa tônica vai ser batida no capítulo, porque Paulo está preocupado em dizer a ressurreição é tão importante que se vocês, mesmo tudo que eu já falei, vocês creram em tudo que eu já falei, tudo que eu já ensinei, mas se vocês não crerem na ressurreição, vocês creram em vão. Uhum. E, de fato, né, ele associa a doutrina da ressurreição como o próprio evangelho, né? É como se Paulo estivesse dizendo aqui. Ele vai dizer, olha, antes de tudo eu vos entreguei, no versículo 3, o que eu também vos recebi. Então, Paulo começa a explicar o que é, de fato, o evangelho, e ele não enxerga, né, e traz para nós a ideia de que não tem como você anunciar plenamente o evangelho sem levar em consideração que Cristo ele foi sepultado e ressuscitou, e ele inclui 2 vezes aqui a questão da confirmação da Escritura. Ele vai dizer que ele morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura e que foi sepultado ao 3º dia segundo a Escritura. Paulo ele está falando, e Paulo fala o que Paulo fala. Paulo fala como Escritura, quando ele envia cartas para a igreja, as cartas são recebidas como Escritura, mas ele cita a própria Escritura do Antigo Testamento para poder reforçar e dizer, olha, se está sendo ensinado algo diferente, algo novo, isso não faz sentido e não está de acordo com aquilo que a Escritura anunciou a respeito do próprio Cristo. Porque ele morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura. E isso ele está expondo o que é o Evangelho na perspectiva dele, na perspectiva da Escritura, né, que ele traz. Que é Cristo morrer pelos nossos pecados segundo a Escritura, e isso envolve a morte, né, o fato de ser sepultado. É importante, ele ressalta isso aqui, mas a ressurreição ao 3º dia também, segundo as Escrituras. Então, aqui eu percebo que Paulo ele está tratando a ressurreição, ele não está, ao mesmo tempo que ele não está tentando argumentar e fazer uma defesa apologética a respeito da ressurreição, você vê que ele simplesmente fala, mais para frente, fala assim, olha, tem pessoas aí que viram, vai lá perguntar para elas. Mas, ao mesmo tempo, Paulo trata historicamente esse ato e esse fato, porque é importante para a compreensão do Evangelho, faz parte do Evangelho. Então, Paulo traz o seguinte, olha, historicamente, Cristo foi sepultado, historicamente, Cristo ressuscitou ao 3º dia. E aí ele vem, né? Você tem uma sequência, a morte, a ressurreição e o testemunho público daqueles que viram a ressurreição, confirmando, de fato, aquilo que já era predito e escrito de antemão nas Escrituras Sagradas. Então, Paulo tem um interesse de mostrar que é algo de fato histórico e não é apenas para confirmar que aquilo que Jesus Cristo disse no seu ministério terreno era verdade. Não, mas é porque isso é fundamental para a centralidade do Evangelho. Então, Paulo começa a trazer o seguinte, ressurreição, doutrina da ressurreição, é o cerne do Evangelho. É interessante isso, que ele vai fazendo isso nos versículos 3, 4, e ele vai depois falar que Cefas viu, depois os outros 12, depois outras pessoas, para mostrar que, inclusive, você tem dados históricos, e não é apenas algo que poderia ser argumentado por parte daqueles que não eram cristãos, e como fizeram os romanos, era um delírio dos apóstolos, as mulheres, era uma invenção, uma mentira por parte daqueles que queriam vender uma nova fé, mas Paulo traz o seguinte, olha, tem muitas testemunhas, inclusive muitas dessas estão vivas, se há quem duvide, pergunte a estas testemunhas, se a minha palavra não é suficiente, né? Tem o testemunho das Escrituras, e você tem também o testemunho de gente que viu Cristo ressurreto diante dos seus olhos, e muitas dessas ainda vivem, né? É importante esse fato que você propõe, de fazer essa análise da ressurreição no aspecto histórico, porque há o testemunho da Escritura, como você já bem aqui colocou, há o testemunho, o testemunho da Escritura, e há também o testemunho pessoal das pessoas que viram, experimentaram. Isso segue que não há uma fragilidade, como nos evangelhos aponta, que os romanos e os adversários de Jesus tentam impor a ressurreição, porque somente encontrar o túmulo vazio seria algo frágil para se provar a ressurreição dos mortos.
Então, há uma predição nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Essa predição da morte, da ressurreição, ela se cumpre com o túmulo vazio. O túmulo é encontrado vazio e depois Jesus, por 40 dias, permanece ainda entre os vivos a fim de provar contundentemente de que ele não é uma farsa e de que a ressurreição aconteceu. A ressurreição aconteceu, a ressurreição é um fato. As pessoas sabem e podem achar estranho, podem escandalizar-se, podem ver nisso um evento sobrenatural, inexplicável, porque é como eles viam, já que a gente precisa pensar que no Antigo Testamento, Paulo fala que a ressurreição de Jesus foi predita no Antigo Testamento. Mas isso já no final do Antigo Testamento, porque lá na era patriarcal ainda havia uma visão nebulosa sobre o que acontecia com as pessoas após a morte. Uhum. Não havia uma visão tão clara sobre a vida após-morte. A vida após-morte somente é clarificada no Antigo Testamento nos escritos de Daniel, nos escritos de Oséias, em poucos escritos do Antigo Testamento. Então, poderiam haver, e isso, pelo esse texto tão longo, comprova-se que isso era uma verdade, dúvidas sobre esse evento histórico, tanto é que Paulo tem essa preocupação em expor, porque no próprio judaísmo não é uma coisa assim tão simples de entender que alguém levante dos mortos. Inclusive, tinha o partido dos saduceus, né, que era uma seita judaica importante e influente, né, no contexto do templo, da própria estrutura religiosa, que eles não acreditavam, né, eles eram mais céticos em relação a questões sobrenaturais, anjos, ressurreição. Então, a gente está diante de uma situação completamente inusitada para a fé comum daquela época, né? Você tem aqueles que acreditam na ressurreição dos mortos, mas que acreditam de um jeito, que não é o jeito como acontece. E você tem aqueles que negam completamente. Então, a gente está diante de uma doutrina impopular. E entre os que não creem de forma alguma e acham absolutamente loucura estão os gregos. Sim. Que veem o corpo como sendo uma gaiola, uma prisão, vendo o corpo sempre de forma extremamente negativa, e que, ao ver Jesus ressuscitar dos mortos e novamente voltar para a realidade física, material, corporal, como o absurdo dos absurdos. Porque como alguém que experimentou a vida do além, a vida que eles entendiam ser a mais perfeita, que é a vida sem o corpo, agora volta ao corpo. E isso, para nós, também é importante, porque a doutrina da ressurreição dos mortos valoriza a teologia da criação, de que Deus criou o ser humano absolutamente perfeito e de que a natureza da fragilidade humana não está no que Deus criou, ou seja, o homem com um corpo e uma alma. O corpo em si não é mau, como os gregos pensavam. Tanto é que a ressurreição vem para provar isso, que quando Cristo ele desce à sepultura, ele levanta-se da sepultura com um corpo. Não é um espírito. Não é um espírito, não é um fantasma. Então, é um absurdo a ressurreição. E há o interesse do Novo Testamento em reforçar isso, né? Mostrar que João, principalmente, faz muito isso. Paulo também, mas João faz muito isso. Né? Relatar detalhadamente que Tomé tocou, que Jesus Cristo, glorificado, ressurreto, comeu com os discípulos. Então, há um interesse dado no Novo Testamento em reforçar isso, porque isso é importante. Né? É como você falou no início, né? A gente banaliza, porque tem tanto tempo, a gente banaliza algumas coisas que são tão importantes, que eram motivo, né, desses cristãos aqui darem suas vidas, né? Defendendo a ressurreição, defendendo o fato de que Cristo ressuscitou, de fato, um corpo, com um corpo, né? Não é apenas um fantasma. E que nós teremos também um corpo, porque nós vamos ver mais para frente que o destino do Messias é o destino do seu povo.
o destino do Messias é o destino do seu povo. O destino do Messias está ligado ao destino do seu povo. O Messias ressuscita dos mortos com um corpo glorificado. Também esse será o destino do povo do Messias, que somos nós. E é interessante, Mateus, que a gente, ao tratar desse texto, para mim é um dos mais belos da Escritura, a gente percebe o quê? Jesus ressuscitou entre os mortos, o túmulo foi encontrado vazio, ele foi visto por 500 irmãos, parte deles ainda vivem, como Paulo diz. O texto de Lucas vai falar da ascensão, Sim. que após a ressurreição ele ascende aos céus. Lucas é o único que se preocupa em relatar esse evento também sobrenatural, espetacular, completamente fora da normalidade, algo extraordinário. Quer dizer, a ressurreição é um combo que inclui também a ascensão e, posteriormente, o derramamento do Espírito, porque é aí que a obra é completa totalmente. Você veja, olha, o versículo 7 diz assim: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e aí Paulo vai no versículo 8, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Quer dizer, todo esse relato minucioso, detalhado da ressurreição, é o que Paulo não faz em momento algum, nem mesmo ao relatar a crucificação, a paixão. É, verdade. É algo que a gente precisa pensar, porque há esse interesse de fazer toda uma cronologia, um apanhado, uma narrativa. E vamos pensar também, João, uma coisa. A quem ele escreve? Ele escreve a uma igreja que já conhece essa narrativa, que mesmo assim Paulo repete essa narrativa para que ela seja relembrada e para que sejam refutados todos os argumentos daqueles que não creem na ressurreição, devido à importância que Paulo dá a ela. Sim. E aí ele vai justamente mostrar a importância dessa doutrina, afirmando que a gente pode dizer, né, não, até porque o próprio Paulo aqui vai declarar que ele não é uma pessoa especial, pelo contrário, ele é o menor dos apóstolos, mas a importância da fundamentação, inclusive, de uma igreja apostólica, né? Porque Jesus Cristo aparece ressurreto a mais de 500 pessoas, a mais de 500 irmãos. Entretanto, ele aparece constantemente ali para os seus apóstolos, inclusive, por último, né, a Paulo. E aqui a gente pode dar um parênteses aqui, apontando para a questão da própria apostolicidade, como algo que tinha como pré-requisito justamente contemplar, e aí não é uma visão apenas como muita gente pode entender, ou como, por exemplo, João tem lá em Apocalipse, que é uma visão. Né? De fato, as pessoas que estavam com o próprio Paulo viram o clarão da luz. Né? Ali a gente está diante de algo realmente que aconteceu de forma perceptível, visível. Né? Não era apenas uma visão. Visão é diferente. Não sei se você está entendendo. Uma visão... porque a visão ela fica no âmbito dos que creem. Se você não tem o elemento crença, se você não tem o elemento a fé, você pode argumentar de que aquilo talvez não tenha acontecido, que seja apenas uma imaginação ou uma tentativa de um grupo religioso extremado de enxergar coisas que não aconteceram. Quando Paulo fundamenta que há muitos testemunhos, há vários testemunhos... É uma aparição, né? E é uma aparição. É uma aparição. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês podem não entender, mas procurem as pessoas que podem testemunhar sobre isso. Elas estão vivas até hoje, boa parte delas, porque você pensa que 30 anos depois que Paulo escreve esse texto, são 30 anos depois, essas pessoas estão vivas ainda, boa parte delas, e você pode ir lá na casa dessas pessoas, Papias é um deles, que você pode confirmar que isso aconteceu. Isso não é algo que eu estou apelando para o elemento sobrenatural da fé para que você acredite, não. Há o elemento sobrenatural presente, mas esse elemento sobrenatural está no Cristo ser levantado dos mortos pelo Pai. Mas ele fez isso de forma absolutamente clara. Todos os que estavam
ali na cidade puderam Puderam contemplar. contemplar. E é interessante, né? Porque ao mesmo tempo que Paulo ele não fica... Porque hoje, assim, hoje a gente lida com questionamentos e a gente quer encontrar respostas fora da escritura, digamos assim, para poder argumentar. Muita gente até fala sobre a questão da ressurreição como uma verdade bíblica, mas uma verdade também histórica. É bíblica e histórica, obviamente, mas no sentido que as pessoas vão tentar argumentar historicamente, né, defendendo ali, porque os evangelhos não se preocupam no fato de que as mulheres são as primeiras a verem, porque o testemunho da mulher naquele contexto, naquela época, não tinha a credibilidade que tinha o relato e o testemunho dos homens. E, de fato, né, quando você vai para esses argumentos, faz todo sentido, historicamente faz todo sentido. Você tem o fato das pessoas morrerem, né? Eram mortas por causa disso, porque ninguém é morto por causa de uma mentira. Se você sustenta uma mentira, você sustenta até certo ponto, mas enquanto a sua vida não está sob algum risco. A partir do momento que a sua vida está em algum risco, de fato, ali de você perder a sua vida por causa de alguma coisa que você está dizendo, né? Se se tratar de uma mentira, obviamente, você volta atrás. Você volta atrás. Né? E muitas dessas pessoas estavam dispostas ali a morrerem para, de fato, levarem essa mensagem de que Cristo ressuscitou literalmente. Cristo ressuscitou literalmente. Mas Paulo ele nem se preocupa muito em ficar debatendo isso. Né? É como se ele falasse assim, olha, tem alguns aqui que não creem, né? Vai lá, conversa com as pessoas aí que estão vivas até hoje. Né? Essas pessoas estão vivas até hoje. Aí. Tem um monte que estão vivos e que viram. Não foi um delírio, né? Não foi um surto. Né? Foi algo que, de fato, aconteceu e foi testemunhado não apenas por mim, porque o pessoal podia falar assim, Paulo, você pode ter tido uma visão, você pode ter tido um delírio ali. Pedro pode ter tido um delírio, mas aí Paulo vai falar, olha, tem muita gente ainda viva hoje. Em momentos diferentes também. Em momentos diferentes. Porque não trata-se de uma única aparição. As aparições da pós-ressurreição, elas acontecem em diversos momentos. Sim. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo, ele tem essa aparição já muito tempo depois. Muito tempo depois. E aí, ele também apela nesse aspecto, não saindo da temática da ressurreição, mas fazendo aí uma digressão, ele está preocupado em fundamentar a sua apostolicidade neste fato. Neste fato, exatamente. De que foi criado um critério de que os apóstolos são aqueles que viram Jesus, aqueles que tiveram contato pessoal com Jesus. E Pedro, João e os outros 12... Inclusive Tiago aqui, né, Tiago, como o irmão de Jesus, como um líder, que depois se torna um líder da igreja, de certa forma, não como os 12 exatamente, mas se torna também um homem apostólico, porque é alguém que é um pilar também da igreja ali no primeiro século, preside o Concílio de Jerusalém, ele necessariamente também vê Cristo ressuscitado, né, glorificado. Então, a gente vê um critério de apostolicidade aqui, né? Sim, que a gente às vezes resume aos discípulos, mas que vai além dos discípulos, desde que o critério seja mantido, ter visto o ressurreto. E Paulo aí se inclui nisso. E aí eu vejo também, João, que a preocupação dele com o tema da ressurreição é central, mas ele aproveita também isso para dizer, olha, tudo que eu disse para vocês até aqui, anteriormente, todas as correções e exortações que eu fiz com a autoridade que eu tenho, sim, que é apostólica. Que é apostólica. Eu tenho autoridade para adverti-los, admoestá-los, como já fiz nos capítulos anteriores, e você acompanhou com a gente aqui toda essa dinâmica que Paulo sustentou aqui de repreensões dignas de um apóstolo. Ele, ao mesmo tempo, diz sobre si que ele não é digno, mas Paulo ele tem uma retórica grega fortíssima. Ele diz assim no versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Quer dizer, ele reconhece a sua fragilidade em ter ocupado essa posição terrível de perseguidor do evangelho, de ter trabalhado contra o evangelho que ele agora prega,
e ter esse peso sobre si de ter impedido e atrapalhado o progresso da pregação do evangelho, e ele é indigno por isso, mas aí no versículo 10 ele diz assim, mas pela graça de Deus Sou o que sou. Né? sou o que sou. Ele está dizendo que é indigno, mas ao mesmo tempo, contudo, entretanto, mas quem diz que depende de mim? Quem diz que depende de quem corre? Quem diz que depende das qualidades do homem? Depende de Deus agir por meio de Cristo, no poder do Espírito. Eu sou indigno por conta das coisas que eu fiz, por conta de ter perseguido a igreja de Cristo. Mas a graça de Deus é maior do que os meus delitos, do que os meus fracassos, de todas as minhas decisões equivocadas, de todos os meus atos totalmente injustificáveis, porque a graça de Deus me alcançou e por causa dessa graça eu sou o que sou. E por causa dessa graça, o que eu vivi se tornou ainda maior honroso para o nome do Evangelho, para o nome de Deus. Porque ele, no final do versículo 10, ele diz, antes trabalhei muito mais do que todos eles. E aí você vê o Paulo que se sente indigno, dizendo, eu era indigno, mas a graça de Deus me alcançou e me fez ser mais produtivo do que todos os outros apóstolos. E aí ele sempre, nessa retórica dele, ele diz, olha, todavia, não acho que eu estou sendo arrogante, mas a graça de Deus comigo. Portanto, sejam eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresce. Eu tenho a impressão aqui, até foi um ponto agora que veio na minha mente aqui, até uma dúvida a minha assim, quando Paulo fala sobre trabalhar mais, eu vejo muito no aspecto quantitativo, né, do que qualitativo em si, porque de fato Paulo recebe uma oportunidade, até pela sua história pregressa, pelas suas capacidades intelectuais, suas aptidões naturais, ele recebe uma oportunidade, ele recebe de Deus um chamado específico, mais específico do que os outros demais apóstolos, mas ele recebe também a oportunidade de passar daquele primeiro momento onde, para Paulo ainda importava muito sobreviver, ainda é um período onde os cristãos se importavam muito mais em sobreviver. Mas naquele primeiro momento, após a ressurreição, aquele período ali, após a descida do Espírito Santo, né, você vê que a todo momento há essa tensão dentre os apóstolos ali de prisão, sinédrio, a todo momento. Paulo ele já vem um pouquinho depois, e aí considerando as suas aptidões naturais, as suas capacidades intelectuais, a sua dupla cidadania, e junto com isso, o chamado específico que ele recebeu, ele recebe, obviamente, a oportunidade de trabalhar mais no sentido de quantidade. Ele é, certamente, e muito provavelmente, aquele que mais viajou, aquele que teve essa oportunidade de se dedicar mais. E digamos assim, com uma certa liberdade ainda mais do que os outros, também em virtude da sua cidadania romana. Então, eu vejo muito assim, Paulo não se comparando no sentido de qualidade, mas no sentido de quantidade. De fato, ele conseguiu trabalhar, por exemplo, mesmo preso, ele conseguia, pelo menos em alguns momentos, ele conseguia continuar escrevendo, continuar pastoreando as igrejas. Então, até veio como uma dúvida minha mesmo, né? Concorda comigo que é mais quantitativo, no sentido que ele traz, geralmente, esse aspecto de comparar com os demais apóstolos? Sim, eu concordo e diria mais, diria que um termo que eu estou bem familiarizado. Eu vejo que Paulo tinha um hiperfoco no Evangelho, na religião, na fé. E esse hiperfoco só foi substituído antes pelo judaísmo. O zelo também, né? O zelo de Paulo é o zelo de Finéias, é o zelo de Elias. É o zelo que morre e que mata. O zelo de Paulo é esse. O texto de Finéias, o texto de Elias, se você quiser depois procurar aí no Google, dá uma procurada aí, você vê o caso de Finéias e o caso de Elias, são dois homens de Deus no Antigo Testamento que, por causa das suas convicções, morrem e matam. Você vê a grande batalha de Elias contra os 400 profetas de Baal, e você vê o caso de Finéias, que dentro vê
alguém adulterando dentro da tenda, dentro do meio do povo de Israel, ele vai lá e mata o casal que está adulterando, e isso é considerado na Escritura como um ato de fé, que vai ser lembrado pelo zelo rigoroso que eles possuem. Eu não estou com isso dizendo em nenhum momento que se deve matar pelo Evangelho. Você compreenda que são circunstâncias completamente diferentes das que nós vivemos hoje, mas é só para orientar que em Paulo havia esse sentimento antes de conhecer a Cristo. Só parar para pensar, né? Porque antes de conhecer a Cristo, antes da experiência de conversão, ele estava viajando com o intuito de, com o seu zelo, ainda cego e equivocado, mas com o intuito de trabalhar pela fé judaica, farisaica, né? Então, assim, de fato, muda o foco, né? Muda o foco, o seu foco é redimido pelo Evangelho, mas ele é um cara dedicado. Ele sempre foi um cara dedicado àquilo que ele fazia. Enquanto fariseu, extremamente zeloso e dedicado. Enquanto apóstolo, enquanto cristão, extremamente zeloso e dedicado. Por isso que eu, seguindo alguns teólogos, digo que não houve uma conversão de Paulo. Paulo não se converteu ao Deus da aliança. Paulo sempre ansiou, amou, lutou e fez disso uma obsessão, servir ao Deus da aliança. Quando ele faz isso dentro do judaísmo, ele faz isso na perspectiva de que estão se desviando da lei de Deus, estão se desviando do propósito que prepara e antecipa a vinda do Messias, quando envolve e inclui esses gentios. Quando vê em Jesus de Nazaré alguém que é capaz de, em si, ter todas as prerrogativas que se espera do Messias. Jesus, segundo Paulo no início, não tinha essa autoridade, não era ele o Messias esperado. Então, no que nós chamamos de conversão, eu vejo muito mais um redirecionamento de Deus na vida de Paulo, um chamamento de ele enxergar. Agora, em Jesus, todas as expectativas que ele antes tinha nesse Messias, e ele perceber, no momento, a luz vem a ele, e ele percebe, eu estive obcecado em defender a vinda do Messias, o Messias já veio, e ele apareceu a mim. E aí, quando Paulo percebe a loucura do que ele vivia antes, buscando preparar o caminho da chegada do Messias, e ele percebe que o Messias chegou e ele tinha se tornado uma pedra de tropeço para o caminho do Messias, ele se desespera. Sim. E vem para o Evangelho, e ele foca-se no Evangelho para trabalhar mais do que todo mundo, de forma para até compensar o que ele havia feito para impedir o Evangelho de progredir. Em relação ao próprio preparo teológico, porque a gente pensa, quando a gente lê Atos acaba sugerindo isso, que há um acontecimento imediato ali. Paulo se converte, Paulo começa a trabalhar já para o Evangelho, mas a gente sabe que não foi assim, né? Paulo, certamente, como alguém estudioso, precisou ler, reler, estudar, se aprofundar. Então, é como se ele fosse assim, eu vou ler de novo tudo que eu li, porque eu li errado, eu estava lendo errado. Né? Aí eu vou ler de novo, entendendo que tudo aquilo que eu estudei apontava para Jesus, para esse que apareceu a mim, ressurreto, glorificado. E isso, os estudiosos vão dizer que é um período de mais de 10 anos. E que o Evangelho não é só para os judeus. Sim. E que a posição de privilégio que eu acreditava que deveria ser defendida, de que somente os judeus é quem se deve pregar, que se deve esperar a salvação para os judeus, não é algo factível. Talvez fosse o ponto mais duro para ele. Mais duro, porque o que ele defende quando ele fala lá em Filipenses capítulo 4, hebreus de hebreus, da tribo de Benjamim, israelita, fariseu, completamente devoto e completamente comprometido. E aí ele percebe o quê? Que a salvação não é apenas para os judeus, a salvação também é para os gentios. E aí ele se torna o apóstolo dos gentios. E ele trabalha mais que qualquer outra pessoa pela pregação do Evangelho aos gentios, porque antes ele havia sido o impedimento para que a pregação do Evangelho chegasse aos gentios. Os próprios estudiosos, eles geralmente datam, né, um período assim entre a conversão e a primeira viagem missionária,
Quando Paulo e Barnabé vão viajar, um período de 13 anos, né? Um longo período de tempo. A gente acaba passando batido dessas informações. Então, Paulo ele se preparou, inclusive, né? Ele se preparou, ele estudou. Então, por isso que eu vejo muito mais como algo quantitativo, né? No sentido quantitativo. Sim. E não qualitativo, no sentido dele falar... Não é no sentido de melhor, trabalhei melhor, mas no sentido de trabalhar mais quantitativamente. E a gente passa para esse bloco aí do versículos 12 a 19, né? Porque Paulo, ele tem... Qual o problema que Paulo está enfrentando aqui nessa comunidade? A gente que está ensinando que não há ressurreição, né? O versículo 12, ele vai dizer, ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, ou seja, há alguns dentre vós que afirmam que não há ressurreição de mortos. Eu queria ouvir do pastor Vanderlei, você também pode opinar aí, se você que é a audiência aí quiser opinar, né? Porque de onde será que vem essa influência? A gente já comentou alguns pontos aqui sobre isso, mas será que é por causa da influência grega, de um gnosticismo, uma doutrina que depois vai se desenvolver, mas que já talvez esteja começando, que deprecia a matéria, deprecia o corpo, em detrimento da alma, em detrimento daquilo que é espiritual? Seria talvez alguns saduceus que se converteram e agora são parte da Igreja de Cristo ali, que ainda estão fixados e presos a algumas doutrinas dos saduceus. O que será que deve influenciar? Lembrando que Corinto é uma cidade politizada, desenvolvida, frequentada por gente de todo mundo. O que será que a gente tem de influência aí, né? Seria o pensamento grego? Seria a influência dos saduceus que se convertem, talvez? O que a gente tem aí de influência por trás dessa crença, né? De algo tão central e importante para a nossa fé? Então, nós temos vários motivos aí. Temos vários motivos. Dentro do próprio judaísmo, a ideia da ressurreição, que eu já apontei aqui, ela existia. Mas aí você precisa entender que ela existia mais recente. São ideias mais novas. O judaísmo mais antigo, que é o dos saduceus, que está preso unicamente aos textos da Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, não há na Torá nenhuma indicação de que vai haver ressurreição dos mortos. Essa doutrina ela é progressivamente desenvolvida nos escritos. Ela não está presente na Torá. Por isso deve-se ao fato de que os saduceus não creem na ressurreição. Eles não creem na ressurreição porque, para eles, só vale os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ou seja, a Torá. Então, você tem um grupo já que não crê porque os poucos relatos que existem sobre a ressurreição no Antigo Testamento não estão na Torá. Então, você tem esse grupo dentro do judaísmo. Os que creem na ressurreição dentro do judaísmo creem na ressurreição de forma diferente de como ela aconteceu. Eles acreditam que a ressurreição vai acontecer, sim, mas com o Messias e com o seu povo, no tempo final, no momento final. Então, quando você vê Jesus, que eles não viam como sendo o Messias, pela sua morte infame, pela sua trajetória humilhante, pela sua perspectiva sacrificial, que não é o que eles esperam do Messias. Então, você tem ali um grupo que espera o Messias e espera a ressurreição, mas eles esperam o Messias glorioso e que essa ressurreição aconteça com todos os outros que já morreram e que pertencem ao povo da aliança e esperam que isso aconteça no tempo do fim. Quando isso acontece com um único indivíduo, antes do fim dos tempos, há essa dúvida: por que não acontece uma ressurreição geral? E aí também há o elemento da cultura, que é o elemento dos romanos, dos gregos. Se você observar, na antiguidade, poucos são os povos que creem na ressurreição. Os egípcios são
um caso à parte, que tem elaborada uma visão de vida pós-morte. Mas a maioria dos povos da antiguidade não tem uma visão clara sobre a vida pós-morte. Eles têm uma visão da vida pós-morte de uma permanência e de uma existência através dos filhos, através dos seus atos, da vida honrada. Você vê na filosofia grega, Aquiles tem a opção, a mãe de Aquiles, deusa do Olimpo, tem a opção de escolher entre o destino de Aquiles, uma vida breve e cheia de honra, ou uma vida longa, sem glória alguma. E ele prefere, dentro da filosofia, no livro A Ilíada, ele prefere e escolhe viver e ter uma vida curta e honrosa, porque entende que, após a morte, o que sobrevive são seus atos honrosos, valorosos, porque eles não acreditam que há vida nenhuma depois da morte, eles não têm uma visão de vida pós-morte, do que uma vida longa, vazia de sentido, sem nenhuma honra. Então, há toda uma cultura grega já presente ali de que não existe vida pós-morte. E qual é a vida que se tem depois da morte? É uma vida que se experimenta pelos seus atos, pela sua existência na Terra, e que vai redundar em um reconhecimento posterior à sua própria existência. E tem um elemento também platônico, né, que é mais recente, que é o elemento desse ódio ao corpo, dessa renúncia da matéria. Então, falar de ressurreição, para quem não espera retornar ao corpo, porque espera-se, pelo contrário, ansiosamente viver loucura, uma vida, né, fora do corpo, é loucura. Então, são talvez esses elementos que estão presentes dentro da comunidade, questionando esse fato de que a ressurreição realmente tem acontecido. Então, seriam esses os motivos. É interessante a gente ter lembrado do episódio que Paulo está em Atenas, né? Ele prega e ele parece muito exitoso ali na pregação, no primeiro momento. As pessoas param para ouvi-lo, ele usa de uma estratégia ali de se apoiar, inclusive, na própria crença plural dos gregos ali. Ele usa essa chave ali para poder conectar, mas você vê um momento ali em que os gregos entram em crise, né? Entram em crise, que é quando ele fala da ressurreição. Aí o pessoal começa a falar, depois a gente vai ouvir melhor sobre isso aí, porque começa a perder sentido para eles de fato, né? E Paulo está reforçando, ele vai dizer nos versículos 13 em diante, né, que... E talvez a conclusão precipitada desses homens que não estavam crendo na ressurreição, talvez nem se aplicasse necessariamente sobre a ressurreição de Cristo, mas a ressurreição dos mortos em geral. E aí Paulo está dizendo o seguinte, olha, peraí, né, se vocês estão negando a ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Né? Então Cristo não ressuscitou. Talvez não houvesse nem tanto uma reflexão desses homens sobre os impactos de não crerem na ressurreição dos mortos, né, na questão da ressurreição de Cristo. E Paulo está dizendo, olha, mas espera aí, mas se não há ressurreição de mortos, vê que ele repete isso nos versículos 13 e ele também repete no versículo 16 e 17. Ele vai dizer, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E aí ele vai concluir, depois ele vem com essa retórica persuasiva, né, trazendo a ideia do seguinte, se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é vã, porque a gente justamente é testemunha da ressurreição. Né? Então, se a gente é testemunha da ressurreição e agora a gente está ensinando que Cristo não ressuscitou, então a gente está sendo mentiroso e a fé arruína, né? Cai, tomba completamente. Sim, porque há consequências em se crer na ressurreição dos mortos. A gente não falou ainda sobre as consequências dela, porque nós temos um texto longo em que a gente vai poder fazer essa exposição das consequências da ressurreição. Mas, fazendo uma antecipação, para que esse episódio não passe sem alguma resposta sobre isso mínima, é de que o que acontece é que a ressurreição implica em que os poderes de morte, os poderes que reinavam a era antiga, foram vencidos.
de que a era antiga da morte, resultado do pecado humano, resultado das escolhas equivocadas que todos nós fazemos, se Cristo morre e permanece na sepultura, significa dizer que todo o processo salvífico não encontrou êxito. Cristo é como um homem comum que, tendo vivido uma vida até mesmo honrosa, chega no final dela, enfrenta a morte e a morte o vence. Quando o Cristo ressuscita dos mortos, está aberta uma nova realidade em que o pecado foi vencido, sabe? O pecado foi vencido porque o salário do pecado é a morte. A morte é a consequência imediata do pecado. Se há um que venceu a morte, há um sinal de que já começou um reino novo, uma história nova. Sem o pecado, sem a influência do pecado. Sem o pecado ter a posição final. Esse único não é ainda o que eles esperavam, que é a ressurreição geral, mas esse primeiro é a primícia, é o início de uma nova era, de um novo tempo que se dá com a ressurreição de Jesus. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás, ele venceu os poderes de morte. Porque a gente não pode dizer que Satanás é o pecado, mas ele representa todos esses poderes de morte. Então, Paulo vai usar essa argumentação que você falou aqui, João, de retórica, porque qual é o interesse dele dizer? Se você crê nisso, você precisa crer nisso. Se você crê que Cristo ressuscitou, vocês são cristãos e creem que Cristo ressuscitou, mas ao mesmo tempo negam a ressurreição. Não há como ter esse discurso dúbio. Ou crer nisso, ou crer... Agora ele falando 17. Crendo nisso, tem que crer numa outra coisa que é consequente. Sim, agora ele falando 17. Né? Se não tem ressurreição, então os pecados... Né? O pecado não foi derrotado. Né? Vocês vão permanecer no pecado. Sim, porque... É mais ou menos o que ele diz. Qual é a consequência do pecado? É a morte. É a morte. Se o único que não pecou permanece morto, significa que também ele foi sucumbido pela morte. A morte também o engoliu. Quando Jesus ressuscita dos mortos, há um juízo de Deus claramente sendo proferido. O juízo de Deus é esse primeiro, esse segundo Adão, deu um golpe mortal sobre a morte quando levanta-se. A ressurreição é o golpe de morte sobre a morte. É o golpe definitivo e destrutivo sobre a morte. A ressurreição é o início de uma nova era, no sentido de que a morte perde a sua força absoluta até então. Então, por isso é a razão clara de que não crer na ressurreição significa pôr em xeque todo o evangelho. Exatamente, exatamente. E para a gente encerrar, os versículos 18 e 19 dizem, né? E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Paulo está dizendo o seguinte: se a gente não crê na ressurreição dos mortos, né, então a própria vida daqueles que viveram em Cristo e morreram em Cristo acabou, né? Não tem mais sentido, né? Pereceram, acabou, fim, né? Fim da história. E ele vai no 19, nos versículos mais belos, assim, que eu gosto muito, que para mim é uma pregação muito, muito atual, né? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes. Algumas tradições trazem miseráveis de todos os homens, né? A nossa esperança em Cristo Jesus não se limita e não pode jamais se limitar apenas a essa experiência de vida, esses anos que nós passamos aqui, que podem parecer muitos, mas não são, né? Quando a gente compara com a eternidade com Cristo Jesus. Uma eternidade, inclusive, que na consumação será gozada pelo povo de Deus, desfrutada pelo povo de Deus, literalmente, com corpo e alma. Né? E aí corpo a gente glorificado. precisa, João, inclusive vamos tentar fazer disso um exercício de reelaboração das nossas expectativas em relação à vida futura, no sentido de que isso vai acontecer no corpo, e isso vai acontecer no novo céu e na nova terra. De que a salvação é do indivíduo, mas a salvação também é da criação inteira. Da criação inteira. De que Deus, em Jesus, quando ressuscita dos mortos, está restaurando o projeto inicial dele, de que ele fez o homem
de que ele fez o mundo e de que a ressurreição de Jesus dá início a um processo de restauração da vida humana e também de toda a criação humana que Deus fez e disse que era boa. Amém. Encerramos aí, irmãos, por hoje. Por hoje encerramos. Deixa aí o seu comentário. O que você achou? Vou perguntar para você aí, o que você achou do episódio de hoje? O que você aprendeu de diferente? O que você não sabia? Comenta aí na aba de comentários. E aí a gente vai acompanhar depois, ver aí o que você comentou. Se tiver alguma dúvida ou pergunta, a gente responde também. Encerramos. Bom final de semana para você. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você não curtiu o vídeo, curta e compartilhe, porque mesmo encerrada a transmissão, você vai ficar com conteúdo aí à disponibilidade para você compartilhar para quem você quiser. Então a gente vai encerrar. Queria que você fechasse os seus olhos e a gente se encontra aí na semana que vem. Mas vamos orar para a gente encerrar. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por mais esse tempo juntos aqui, nos debruçando sobre a Tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos a entender e aplicar, Senhor, a Tua palavra dia após dia na nossa vida. Toma os Teus filhos que estão acompanhando, que acompanharam esse estudo, que ainda vão acompanhar esse estudo, que o Senhor venha abençoá-los poderosamente e que possamos, ó Deus, dia após dia crescer mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Oramos assim, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém.